Agora vamos lá, vou chamar sua atenção para um estudo do Ministério da Saúde. Até 2050, a projeção é de que quase 6 milhões de brasileiros sejam diagnosticados com demência. Gente, isso é o dobro que o país registra hoje. O estudo concluiu ainda que a doença é mais prevalente entre as mulheres, com 9,1% dos diagnósticos. Esse dado é do Relatório Nacional sobre Demência. Esse vai ser o assunto do nosso quadro E aí, doutor? E esse estudo, gente, também mostra o seguinte, que cerca de 45% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou retardados. Como? Quem vai explicar pra gente, vem cá, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, é a doutora Gabriela Bortolom. Muito obrigada, doutora, ela que é geriatra, já vai tirar todas as dúvidas pra gente. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. A gente também recebe aqui a Ana Carolina e a Rosilene, elas vão contar a história das mães, né, que estão exatamente nesse processo. É isso, Ana? Boa tarde. Boa tarde todo mundo. Então, minha mãe, esse ano, ela vai completar 19 anos de Alzheimer. É muito difícil, né? E é um quadro que ela teve demência, começou com 63 anos, hoje ela se encontra com 82, então foi bem precoce. E hoje é muito normal, né? A gente vê isso precocemente, antes não acontecia, né? E é muito difícil de diagnosticar, porque existem vários tipos de demência. Até a gente descobrir que realmente era o Alzheimer, eu passei por vários médicos, foram diversos exames, até chegar na conclusão final de que realmente era o Alzheimer. Quem está justamente nesse momento pesquisando, né, o que a mãe tem é você, Rosilene, né? No caso, assim, a sua mãe, é isso? Boa tarde para todos. O que acontece? A minha mãe, quando meu pai era vivo, que ele tinha câncer, ela cuidando dele, um dia ela dormiu e acordou, não sabia onde é que ela estava. Assim, sabe, ela ficou perdida e, como ela é muito católica, ela ajoelhou e começou a rezar. Aí foi voltando e descobriu que foi um AVC que deu nela, só que a gente não sabia. Aí, depois disso, meu pai veio a falecer, depois de um ano depois que meu pai faleceu, minha mãe começou com esquecimento e a gente não sabia o que era, né? Recebia o salário dela, dava para os vizinhos. Todo mundo era bom e eu e minha irmã chegava, mãe, cadê? Nunca sabia onde estava o dinheiro dela. E começou a esquecer as coisas, que ela era uma pessoa muito caprichosa, sabe? Muito trabalhadeira. E foi perdendo os movimentos de lavar uma vasilha. E a gente ficou, né, assustada. Aí levamos na prefeitura, fez um exame, aí foi diagnosticado que ela estava com Alzheimer. Tá. Ficamos tranquila, ao mesmo tempo triste, né, para a gente saber como a gente ia lidar com aquilo. Agora, há pouco tempo, minha irmã fez outro exame, porque, graças a Deus, minha mãe tem 8 anos que ela tem essa enfermidade, mas ela continua com a alegria de sempre, tá? Dorme a noite toda, mas ela só esquece das pessoas. E cada dia, às vezes, ela troca os nomes da gente, né? Mas continua sempre com a alegria dela. Minha irmã levou em outra médica particular, a médica examinou ela, pediu um exame, uma tomografia, e falou que foi um AVC que deu nela. Então, eu fico assim, perdida, porque eu acompanho minha mãe tem 8 anos, e foi diagnosticado que minha mãe estava com Alzheimer. Só que a médica não suspendeu os remédios, ela falou assim, ó, continua dando os remédios a ela. Então, você fala assim, você faz o quê? Qual é a sua reação? É Alzheimer? É demência? Você não sabe. Doutora, histórias como a da mãe da Ana Carolina e também da mãe da Rosilene, a expectativa, então, é que esses casos aumentem até 2050 aqui no Brasil. Por que a gente tem visto, né, tantos casos assim crescendo de demência? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, esse relatório veio confirmar o que nós, como profissionais, já sabíamos, que viria a ter uma epidemia da doença de Alzheimer e de todas as outras demências. Por que eu falo doença de Alzheimer? Porque ela é o protótipo da principal tipo de demência que existe. Varia entre 60% e 70% dos casos, mas, como bem, né, ela disse, não é só Alzheimer que engloba a demência. Existem outros tipos de demência, como a demência vascular, que parece ser o caso da mãe dela. E, muitas vezes,
não é só uma demência pura, né, de Alzheimer, pode ser também a demência mista, que é por conta de quadros de AVC. E às vezes vem um quadro de AVC e depois aparece um quadro neurodegenerativo, que seria o protótipo da doença de Alzheimer. Esse relatório, ele é muito importante, porque nós, como Brasil, nós não tínhamos ainda casos de incidência, prevalência e também de mortalidade relacionados às demências. Ele veio confirmar o que vem acontecendo no mundo inteiro, uma explosão dos casos de demência. Então, até 2050, nós vamos ter o dobro do que nós temos hoje, principalmente porque iremos envelhecer, né? O Brasil vai envelhecer até 2050, serão 200% de idosos a mais, contrário dos Estados Unidos, que serão 100%. Né? Então, assim, o Brasil é um país subdesenvolvido, mas teremos muitos casos de demência que, infelizmente, ainda são subdiagnosticados. E por que esse relatório vem à tona? Justamente através de um consenso Delphi, que uniu 15 especialistas no Brasil todo, para realmente estudar, entender melhor a prevalência de novos casos, né, e de como que vai evoluir ao longo dessas próximas décadas, para que a gente possa, como sociedade, como políticas de saúde pública, prevenir novos casos de demência, porque é possível sim, até desacelerar esse crescimento. Pensar que quando nós trabalhamos em prevenção, né, até 45%, 50% dos casos podem ser preveníveis, nós conseguiremos driblar. Então, a cada década, 600 mil casos novos a gente pode conseguir reduzir. Daqui a pouquinho, então, a doutora vai contar para a gente como prevenir ou então como retardar, né, esses casos. Mas antes, vamos falar também das consequências, dos impactos disso para a família. Você aí também enfrenta isso? Manda para a gente como é que vira, né, como é que acaba sendo a rotina da família, porque traz consequências, né, Rô? Muda tudo. Inclusive, como que você pode trabalhar se você tem uma pessoa com Alzheimer? Fica difícil, né? Mesmo a pessoa que tem Alzheimer, recebe o salário dela, você precisa comprar as coisas para ela. Se recebe uma pensão, ela tem alimentação, é gasto com água, com tudo. Então, o certo, né, a pessoa que toma conta ter um salário para poder ajudar, para poder sobreviver, porque é muito difícil. A vida da gente muda totalmente. Impacta financeiramente. Sim, e na rotina sabe? também, Ana Carolina? Eu que o diga, né? Eu sou empresária, vai para 6 meses que eu não consigo ir na minha loja. Ultimamente eu tenho ficado com a mamãe sempre, né? Porque ela andou debilitada, andou caindo, às vezes infecção urinária, que dá muito nessa idade, porque eles usam fralda, né? Mamãe, no caso, usa calcinha geriátrica e dá muita infecção urinária, por mais que cuidado que você tenha. Tenha cuidadora, tá? Eu tenho cuidadora diária lá, todos os dias, mas você tem que estar sempre ali por perto, porque o cuidador ele está ali para cuidar do paciente. E aí tem que fazer comida, tem que fazer as coisas. Aí como que o cuidador vai fazer, sendo que ele tem que cuidar do paciente? Então, você tem que estar ali, não é só uma pessoa. E aí acaba englobando. Então, a família ela tem que ajudar, ela tem que ter essa consciência de que existe esse amor ao próximo, né? De você cuidar, de você... Até porque você também pode passar por isso lá na frente. Você vai precisar dessa ajuda também. Então, a família precisa de se unir, né? Com muito amor, com muita paciência, com muita resiliência, né? Para passar por toda essa caminhada que é muito difícil, sabe, Roberta? É muito difícil mesmo. É porque envolve toda a família, né? E aí também vem aquela pergunta que a gente já discutiu aqui no programa, e quem cuida de quem cuida? São muitas camadas que precisam ser debatidas. Aqui no nosso WhatsApp tem gente falando, olha, eu me chamo Dilma, meu marido está com demência, ele está esperando por uma ressonância no cérebro pelo SUS e eu não consigo. Também tem um relato, minha sogra também está com esses sintomas. Outra telespectadora diz, boa tarde, eu noto que minha sogra, ela repete a história muitas vezes. Se ela me ver hoje, ela me fala a mesma história que já me contou, né? Ontem, ela quer saber o seguinte, se isso realmente pode ser Alzheimer, qual profissional deve procurar? Por esses relatos aqui, doutora, primeiro vamos lá. Essa pessoa que diz que está na fila do SUS, esperando por uma ressonância. 70% dos idosos dependem exclusivamente do SUS. O nosso sistema de saúde está preparado para atender essa explosão de casos?
Não, Roberta, não está. E, assim, a atenção básica, ela requer treinamento dos profissionais, porque a maioria dos profissionais que atendem pelo SUS não são médicos especialistas. Então, aqueles médicos que estão voltados a trabalhar com pacientes que têm um comprometimento na cognição são os geriatras, os neurologistas e os psiquiatras. Mas a partir desse consenso, né, Delphi, desse relatório, foi mostrado que, assim, nós podemos, como Ministério da Saúde, treinar esses profissionais que atendem, né, em unidades básicas. Precisa de um treinamento voltado para essas pessoas que têm essas queixas de memória, enfim. No caso, assim, de exames complementares, é importante nós termos, mas a nossa principal avaliação é através da entrevista clínica e também por avaliação de testes que a gente faz no consultório. Até um teste mais específico que nós falamos que é de uma neuropsicóloga, é importante, mas os exames subsidiários, que seriam a tomografia e a ressonância, realmente o custo é alto e políticas de saúde precisam ser urgentemente focadas para esse tipo de população que envelhece e que não é um envelhecimento saudável, né? É um envelhecimento patológico. Envelhecer com alterações cognitivas não é normal da idade, não é própria do envelhecimento. E a pergunta que não quer calar, doutora, como prevenir ou retardar isso? Principalmente, nós temos fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis, nós temos uma base genética, não tem como a gente alterar isso. Mas a gente pode contornar através de um estilo de vida saudável até o fator principal, que seria a genética. E também a escolaridade e a idade, né? Porque o principal fator de risco não modificável é a idade. Então, envelhecer, você já está ali suscetível, vulnerável a ter algum tipo de demência no futuro. Mas, o que a gente pode fazer? São 12 os fatores de risco hoje modificáveis. Os principais, mais ou menos 5 deles, envolvem também os mesmos fatores de risco que a gente reduz doenças cardiovasculares, né? Hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo, né? Que é a inatividade física. Aí entram outros fatores como baixa audição. Então, se a gente começar já a reduzir nossa capacidade auditiva, é importante corrigir, porque é um fator de risco responsável. Melhorar a escolaridade, então a gente precisa estudar e a gente tem que buscar isso no ensino, né, quando jovens, não é depois, né, que a gente forma todo o nosso cérebro, depois dos 25 anos. Mas claro que o cérebro tem uma capacidade de plasticidade neurológica importantíssima. E também, assim, tabagismo, etilismo, né, a gente beber demais, isso causa toxicidade no sistema nervoso central e prejudica os nossos neurotransmissores. E outras coisas mais. Tá certo. Doutora, olha, mais um assunto hoje extremamente importante que, se deixasse, a gente ficava até amanhã aqui falando, porque é um alerta que a gente precisa falar, principalmente em prevenção.